Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e assustador: as piores pandemias que o mundo já passou. Ao longo da história, a humanidade foi assolada por doenças devastadoras que dizimaram populações inteiras, mudaram o curso da história e deixaram cicatrizes profundas na sociedade. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde vamos explorar as entranhas de algumas das doenças mais mortais que já assolaram o planeta. Da peste negra à Covid-19, vamos entender como essas pandemias se espalharam, o impacto que tiveram na época e as lições que podemos aprender com elas. Mas antes de começarmos essa jornada assustadora, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Imagine só, estamos na Europa do século XIV. A vida é difícil, a expectativa de vida é baixa e, de repente, surge uma doença misteriosa e aterrorizante. As pessoas começam a apresentar ínguas pelo corpo, a pele fica escura e a morte chega em poucos dias, às vezes em questão de horas. Essa era a realidade da peste negra, ou morte negra, como ficou conhecida, causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida principalmente por pulgas de ratos. A doença se espalhou como um rastilho de pólvora pela Europa e Ásia, matando cerca de 1/3 da população mundial na época. Dá para imaginar o pânico? A peste negra não escolhia suas vítimas. Ricos e pobres, homens e mulheres, crianças e idosos, todos estavam vulneráveis à doença. Cidades inteiras foram devastadas, o comércio entrou em colapso e a vida cotidiana foi completamente transformada. Médicos da época, usando máscaras bizarras que lembravam bicos de pássaros, tentavam combater a doença com sangrias, purgantes e outros métodos que hoje sabemos serem completamente ineficazes. Sem entender a causa da doença ou como tratá-la, a população se desesperava. A peste causou um impacto profundo na cultura, na arte e na religião da época. O medo da morte e a incerteza do futuro permeavam o imaginário popular, gerando superstições, perseguições a grupos minoritários e uma busca desesperada por explicações e soluções. A peste negra gradualmente desapareceu da Europa no final do século XIV, mas a ameaça de surtos persistiu por séculos. A pandemia deixou cicatrizes profundas na história da humanidade, um lembrete brutal da fragilidade da vida e do poder devastador das doenças. E aí, preparado para conhecer a próxima pandemia da nossa lista? Aperte os cintos, porque nossa viagem pelo lado obscuro da história da medicina está apenas começando. Em 1918, enquanto o mundo se recuperava dos horrores da Primeira Guerra Mundial, uma nova ameaça silenciosa e mortal emergia: a gripe espanhola. Diferente da peste negra, que assolou a Idade Média, essa pandemia atingiu o mundo em plena era moderna, mostrando que, mesmo com os avanços da ciência, ainda éramos vulneráveis a doenças infecciosas. Causada por um vírus influenza particularmente agressivo, a gripe espanhola se espalhou rapidamente pelo mundo, levada por soldados que retornavam do fronte e por viajantes que cruzavam oceanos e continentes em navios e trens lotados. Era quase impossível escapar da doença. A gripe espanhola era extremamente contagiosa e letal, matando pessoas jovens e saudáveis, diferentemente de outras gripes que geralmente afetavam mais os mais velhos e crianças. Os sintomas eram intensos: febre alta, dores musculares, tosse, pneumonia e, em muitos casos, a morte. Hospitais ficaram lotados, com macas espalhadas pelos corredores e falta de profissionais de saúde para atender a todos os doentes. A epidemia sobrecarregou os sistemas de saúde, deixando cidades inteiras em estado de calamidade pública. A gripe espanhola deixou um rastro de morte e desespero por onde passou. Famílias inteiras foram dizimadas, empresas fecharam as portas e a economia mundial sofreu um duro golpe. O medo da doença era palpável,
mudando hábitos, costumes e a vida social da época. Embora a pandemia tenha recebido o nome de gripe espanhola, sua origem ainda é debatida pelos historiadores. O nome se popularizou porque a Espanha, neutra durante a Primeira Guerra Mundial, não censurou as notícias sobre a doença, dando a impressão de que o país era o epicentro da epidemia. A gripe espanhola desapareceu em 1920, deixando um saldo estimado de 50 a 100 milhões de mortos em todo o mundo. Essa pandemia nos serve como um lembrete assustador da velocidade com que uma doença infecciosa pode se espalhar e do impacto devastador que pode ter na sociedade. Capítulo 3. Varíola. A praga que virou história. A varíola, uma das doenças mais antigas e mortais que a humanidade já enfrentou, deixou uma marca terrível na história, matando milhões de pessoas ao longo de milênios. Imagine só, desde o Antigo Egito, a varíola já assolava a humanidade, deixando marcas profundas em rostos e corpos, além de causar cegueira e morte. Essa doença cruel, causada pelo vírus varíola, se espalhava pelo contato direto com pessoas infectadas ou com objetos contaminados, como roupas e lençóis. A varíola causava febre alta, dores de cabeça, calafrios e, o mais assustador, pústulas dolorosas que se espalhavam por todo o corpo. A varíola não poupava ninguém. Reis, rainhas, camponeses, todos estavam vulneráveis à sua fúria. A doença era tão temida que era comum as pessoas evitarem contato com doentes, abandonando-os à própria sorte. No século XVIII, a varíola era uma das principais causas de morte na Europa. Famílias inteiras eram dizimadas pela doença, deixando cidades inteiras em luto e desespero. A busca por uma cura para a varíola era incessante, mas a medicina da época ainda era muito rudimentar para combatê-la. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner fez uma descoberta revolucionária que mudaria o curso da história da medicina, a vacina. Ao observar que pessoas que contraíam varíola bovina, uma versão mais branda da doença, ficavam protegidas da varíola humana, Jenner desenvolveu a primeira vacina contra a doença. A vacinação em massa se tornou uma arma poderosa contra a varíola, salvando milhões de vidas ao longo dos séculos. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola erradicada, um feito extraordinário que demonstrou o poder da ciência e da colaboração global na luta contra as doenças. A história da varíola é um lembrete de que a luta contra as doenças é uma batalha constante e que a ciência e a medicina são nossas melhores armas para vencer essa batalha. Apesar de termos erradicado a varíola, a ameaça de novas pandemias continua presente. Capítulo 4. HIV/AIDS. Uma pandemia moderna. No final do século XX, o mundo se deparou com uma nova e assustadora pandemia, a AIDS. Diferente das pandemias do passado, que muitas vezes eram associadas à falta de saneamento básico e pobreza, a AIDS surgiu em um contexto de avanços científicos e tecnológicos. Causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, a AIDS se espalhou rapidamente pelo mundo, principalmente através de relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas contaminadas e de mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação. A AIDS se tornou um dos maiores desafios de saúde pública do nosso tempo. O vírus ataca o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a infecções oportunistas que podem ser fatais. Nas primeiras décadas da epidemia, o diagnóstico de AIDS era como uma sentença de morte. O medo e a desinformação contribuíram para a estigmatização das pessoas que viviam com HIV/AIDS. Muitas vezes elas eram discriminadas, marginalizadas e privadas de direitos básicos, como o acesso à saúde e ao trabalho. A comunidade científica se mobilizou para entender o vírus, desenvolver tratamentos eficazes e combater a desinformação. A luta contra a AIDS
se tornou um movimento social, com ativistas, organizações não governamentais e pessoas vivendo com HIV/AIDS, unindo forças para exigir direitos, tratamento e dignidade. Com o passar dos anos, os cientistas desenvolveram medicamentos antirretrovirais que controlam a replicação do vírus no organismo, permitindo que pessoas com HIV tenham uma vida longa e saudável. A prevenção também avançou, com a criação de medidas eficazes, como o uso de preservativos e a profilaxia pré-exposição, ou PrEP. Embora ainda não exista cura para a AIDS, a história da epidemia nos mostra a importância da ciência, da solidariedade e da luta contra o preconceito. A AIDS nos ensinou que a saúde é um direito humano fundamental e que a prevenção e o acesso ao tratamento são essenciais para controlar a epidemia. Capítulo 5. Covid-19. A pandemia do nosso tempo. E chegamos ao ano de 2019, quando o mundo foi surpreendido por uma nova ameaça viral, a Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. A pandemia da Covid-19 nos mostrou que, mesmo com todo o avanço da ciência, ainda somos vulneráveis a doenças infecciosas. A Covid-19 se espalhou rapidamente pelo mundo, levada por viajantes que cruzavam fronteiras e continentes. Em questão de meses, a doença se tornou uma pandemia, impactando a vida de bilhões de pessoas. Os sintomas da Covid-19 variam de leves, como febre, tosse e perda de olfato e paladar, a quadros graves, como pneumonia, insuficiência respiratória e morte. Sistemas de saúde de diversos países entraram em colapso, com hospitais lotados e falta de profissionais de saúde e insumos. A pandemia da Covid-19 impactou profundamente a vida cotidiana. Governos ao redor do mundo impuseram medidas de distanciamento social, lockdowns, uso obrigatório de máscaras e fechamento de escolas e comércios para conter a disseminação do vírus. A pandemia também expôs e aprofundou desigualdades sociais, com comunidades mais pobres e marginalizadas sendo as mais afetadas pela doença, pela falta de acesso à saúde e pelos impactos socioeconômicos da crise. A comunidade científica se mobilizou em tempo recorde para desenvolver vacinas eficazes contra a Covid-19. Em menos de um ano, as primeiras vacinas foram aprovadas e iniciaram sua aplicação em massa, um feito extraordinário na história da medicina. A pandemia da Covid-19 ainda não acabou, mas as vacinas e os avanços no tratamento nos trouxeram esperança. A pandemia nos ensinou a importância da ciência, da colaboração global, da saúde pública e da necessidade de construirmos um mundo mais justo e preparado para enfrentar futuras crises sanitárias. Ufa, pessoal! Que viagem tensa por entre as piores pandemias da história, hein? É de arrepiar, mas também é importante para a gente entender que a história da humanidade é marcada por esses momentos sombrios. Essas pandemias nos mostram a importância da ciência e da medicina na luta contra doenças. A descoberta de vacinas, o desenvolvimento de tratamentos e a compreensão da forma como as doenças se espalham são fundamentais para evitarmos que tragédias como essas se repitam. É importante lembrar que a luta contra as doenças é uma responsabilidade de todos nós. Ao nos informarmos, adotarmos medidas de prevenção, como a vacinação, e ao lutarmos por sistemas de saúde mais justos e acessíveis, contribuímos para um futuro mais seguro e saudável para todos. Fiquem seguros e até a próxima!